Fala pessoal, sabe aquelas histórias que se você contasse ninguém acreditaria? O impossível, por definição, é algo que nunca poderia acontecer, mas às vezes aquela chance de 99,99% do impossível se tornar possível. E quem acreditaria que isso poderia acontecer de verdade? É impossível um galo viver sem a cabeça por um ano, assim como é impossível pedras de 300 quilos se moverem sozinhas. Mas mesmo assim essas coisas aconteceram pelo menos uma vez na história. Vem conhecer esses acontecimentos impossíveis que se tornaram realidade. O impossível se torna possível. Desertificação natural. E se a floresta amazônica virasse um enorme deserto? Parece impossível, não é mesmo? Mas esse tipo de coisa já aconteceu na história do planeta e pode acontecer de novo. Estamos falando de um incrível processo de desertificação, responsável por transformar cenários cheios de vida em dunas de areia. É claro que a ação humana contribuiu muito para esse fenômeno nos últimos anos, mas a desertificação pode ocorrer de forma natural, quando o solo vai gradativamente se tornando mais árido, o que pode acontecer com uma simples mudança climática. E é por esse tipo de coisa que o Saara é uma floresta frondosa, com terra fértil, água abundante e muita biodiversidade há mais de 10 anos, quando o ser humano ainda estava se desenvolvendo. Pedra flutuante. Imagina jogar uma pedra em um lago e ela simplesmente flutuar. Parece impossível, mas pode acontecer se a pedra em questão for uma pedra pómez, uma rocha vulcânica de baixa densidade que se forma quando o magma do vulcão se esfria muito rápido. E não é à toa que essa rocha foi encontrada no Oceano Pacífico, perto de uma plataforma de rochas vulcânicas. Os geólogos explicaram que esse tipo de fenômeno tem mais chance de acontecer quando o vulcão está em um lugar com águas mais rasas. A cada 5 anos, essas pedras pómez formam massas grandes e podem até ser confundidas com ilhas e servem de casa para vários animais marinhos. Look what happens when I drop these rocks down into the water. Pedras que andam sozinhas. Por falar em pedras, algumas pessoas presenciaram um fenômeno bizarro, em que as rochas se moveram sozinhas por vários metros, o que parece impossível, mas a ciência explica. Esse evento era estudado desde a década de 1940 e foi presenciado pela primeira vez nos últimos anos no Vale da Morte, na Califórnia. Como a pedra de mais de 300 kg pode se mover por conta própria em um local seco e plano? A explicação é mais simples do que pode parecer. Durante o período de chuva, a água empoça no terreno seco e cria um pequeno lago artificial, mas a água congela durante a noite e, é claro, o gelo acaba grudando nas pedras. Quando o sol aparece de novo, o gelo começa a derreter e algumas placas se soltam e viajam alguns metros com a ajuda do vento. Esse é um evento raro, visto que quase não chove nessa região, mas pelo menos agora sabemos como essas pedras mudam de lugar do dia para a noite. Cardeal do Norte híbrido. Essa ave é bem conhecida por uma nítida diferenciação entre machos e fêmeas. Elas têm penas vermelhas vibrantes e também a plumagem marrom acinzentado, mas o que dizer desse espécime que é meio vermelho e meio cinzentado? Acredite se quiser, mas esse pássaro é metade macho e metade fêmea, um acontecimento chamado ginamomorfia bilateral, e é muito raro de se ver entre as aves. Os especialistas acreditam que isso deve acontecer em algum momento em todas as espécies de ave, mas se tornou muito evidente no cardeal do norte, que tem características físicas muito bem delimitadas entre machos e fêmeas, uma chance de 1 em 1 milhão. Esse tipo de coisa acontece quando um óvulo com 2 núcleos é fertilizado. Mas o impressionante de tudo é que os animais com esse quimerismo acabam nascendo inférteis, mas existe uma boa chance de esse cardeal do norte ser fértil, pois seu lado esquerdo é feminino e apenas o ovário esquerdo das aves é funcional. Peixes podem andar. Não tem nenhuma pegadinha aqui. O peixe-enguia dinossauro realmente é capaz de andar na terra por algum tempo para chegar até a água. Os cientistas o mantiveram em terra firme por 8 meses, aproveitando o fato de que essa espécie tem pulmões e a habilidade de pisar e deslizar pelo chão.
A ideia dos estudiosos era observar esse peixe para entender todo o processo evolutivo que fez os peixes saírem da água há muito tempo atrás. Surpreendentemente, esse peixe mostrou uma postura mais elevada e uma boa firmeza nas barbatanas ao pisar no chão, escorrendo menos e caminhando de forma mais consistente do que peixes criados dentro da água. Ao que tudo indica, a anatomia desses peixes criados na terra é tão flexível quanto seu comportamento. Jacaré sem focinho. Não é tão raro ver cachorros e outros animais domésticos com deformidade, afinal, eles recebem cuidados das pessoas e sabemos que eles não poderiam sobreviver dessa forma na natureza. Então, qual é a probabilidade de um jacaré perder quase toda a parte superior do focinho em uma briga com outro jacaré e continuar vivendo tranquilamente? Esse jacaré foi encontrado em um lago na Flórida e, ao que tudo indica, esse tipo de ferimento grave é bem comum na vida selvagem. Infelizmente, os responsáveis pela área disseram que não devia interferir no curso da natureza e podiam apenas torcer para que o jacaré conseguisse sobreviver. Não sabemos como o animal ficou depois disso, mas não deve ter sido nada fácil para ele. O frango Mike. Nos anos 70, algo extraordinário aconteceu nos Estados Unidos. Um frango passou mais de um ano vivendo mesmo após ter sua cabeça decepada. Mike era um dos milhares de frangos em uma fazenda no Colorado e, como era previsto, ele foi levado ao abate. Entretanto, quando Mike foi degolado, ele simplesmente se recusou a morrer e permaneceu assim por incríveis 18 meses. É claro que esse acontecimento impressionou a família proprietária da fazenda, mas eles logo se reinventaram e começaram a mostrar para todo mundo o frango milagroso. A história ficou tão famosa que um espetáculo chamado Hope Raid ofereceu uma enorme quantia de dinheiro para que os donos do frango deixassem o animal participar de espetáculos. Mas é claro que antes disso o frango passou pela Universidade de Utah, onde foi exaustivamente estudado. Na verdade, para os estudiosos é mais fácil explicar como ele sobreviveu tanto tempo do que explicar por que Mike não morreu sangrando na hora que foi decapitado. E o provável é que um coágulo tenha se formado antes que ele perdesse sangue demais. Os frangos têm a maior parte do cérebro na parte de trás do crânio, e quando Mike teve a cabeça arrancada, ele perdeu toda a parte da frente, mas manteve cerca de 80% do cérebro, por sorte a parte mais importante. Seus donos começaram a correr o país com Mike para que ele fosse a estrela de vários espetáculos. O frango era alimentado direto pelo estômago com a ajuda de uma seringa, e seus proprietários também limpavam sua garganta, mas um dia eles perceberam o frango se sufocando durante a noite e não conseguiram desentupir sua garganta a tempo, ou seja, Mike morreu por falha de cuidado e não exatamente por conta da decapitação. É uma história bem interessante, sem dúvida. E aí, você também já viu coisas impossíveis acontecerem? Quer ganhar um amei no seu comentário? Então me diz o que achou dessas histórias. Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.